E nesse vídeo eu quero apresentar 5 passos para nós entendermos o que é o fascismo e responder inclusive a pergunta se o fascismo é de direita ou é de esquerda. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu me chamo Noé. Não deixe de se inscrever no canal se esse tipo de conteúdo interessa a você. Bom, é interessante discutirmos o que é o fascismo e nesse contexto que estamos vivendo, inclusive aí das manifestações, quebra-quebra, e inclusive tem a ver com o isolamento social que nós tivemos aí recentemente com a pandemia. Nós vimos aí como que nós vimos comportamento de governadores e prefeitos com imposição de polícia e de multas no Brasil e em muitos países. Acho que é um momento que vem bastante a calhar falar sobre isso. E aliás, às vezes a gente trata do fascismo nos livros de história, né, o fascismo italiano, que na realidade ele é irmão do nazismo alemão e do comunismo soviético. São coisas irmãs. E as pessoas, os livros vivem, obviamente que há particularidade de país, mas a ideia é um totalitarismo, um poder totalitário que esmaga a individualidade. Agora, vamos definir o que é fascismo levantando perguntas. Primeira coisa, qual é a definição de Estado? A definição de Estado é o monopólio da força, ou seja, é um ente, um leviatã, né, que ele é maior do que qualquer individualidade. Então, por definição, a existência do Estado em si já tem um componente autoritário da força, ele já é em si, ele já tem uma ideia fascista, vamos dizer assim. É uma coisa interessante porque na independência dos Estados Unidos, em 1776, eles não usavam o termo Estado, eles usavam o termo governo. E qual é a visão ali dos pais fundadores dos Estados Unidos? Eles diziam que todo ser humano nasce livre, com direito a buscar a sua felicidade, e a função de um governo, ele não fala de um Estado, a função de um governo é proteger esses direitos naturais, ou seja, nascemos com direito à vida, à liberdade e por extensão propriedade, mesmo que o documento lá não fala, mas é óbvio, você vê no reino animal, um cachorro faz xixi dividindo o seu território, se alguém avança ele reage, que é a ideia do seu espaço de ambiente. Os pais fundadores não citam ali, mas é muito óbvio que a propriedade está dentro, que é o seu lugar de repouso, né, o seu abrigo, é inerente à ideia de vida. Mas enfim, eles usam o termo governo, então é interessante ali que a função do governo, ele diz, é proteger o direito natural. E aqui a bagunça veio depois nas interpretações, porque hoje, né, a Constituição ela fere os direitos naturais. Pessoalmente eu sou a favor dos direitos naturais sobre os constitucionais, por uma questão que é óbvia, mas a Constituição, se você analisa bem, a de 88, por natureza socialista, ela simplesmente fere todos os direitos naturais. Então, qual é a validade disso, de um documento que fere os direitos naturais? Esse é um ponto. O segundo ponto, a função de um governo é de proteger. Muito bem, e o Estado, não só ele não protege os direitos naturais, como ele cria direitos artificiais, né? Porque os direitos, você nasce, são alienáveis, ninguém te dá a vida, liberdade, nasce com você. Então ele cria e transfere, ele força, né? Com o monopólio da força, tira de um, passa para outro, e ele deturpa todo esse jogo. Eu fiz toda essa divagação para a gente perceber, então, o Estado, veja, governo e Estado são coisas diferentes. O Estado, por definição, ele já tem uma natureza fascista porque ele não aceita nada fora dele. Você não abre um negócio, não vai escapar do Estado. Se você quiser viver, vamos pensar em termos de Brasil, o direito ao armamento, que é um direito natural e que o povo, por referendo, decidiu, o Estado foi contra. Então ele vai esmaga esse direito, portanto tem um componente fascista e várias coisas. Então a primeira definição é essa. Agora, quando a gente estuda nos livros, você vai, Itália e tal, aí você viu agora na pandemia,
diante do medo, diante da insegurança, muita gente abre mão da sua liberdade, não percebe que vida e liberdade não são coisas separadas. Como agora na pandemia, vida e emprego não são coisas separadas. Você precisa, o ser humano, se tivesse, ele tinha que ir lá caçar no meio do gelo, da chuva, com risco de fezes para trazer a comida para o seu filho. A vida é sempre arriscada. Então a vida e o trabalho para trazer a comida são a mesma coisa. E a vida e a liberdade também. Então essa história de que primeiro eu vivo agora, eu sobrevivo, e depois para eu ter a liberdade, isso aí é uma coisa absolutamente... Um ser humano que não é livre, que é um escravo submisso, não faz sentido. Vida e liberdade, vida e emprego, e as três coisas são a mesma coisa. Para a gente perceber o quanto essa pandemia foi uma lição sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda, e aqueles movimentos totalitários, porque nós vivemos isso na prática. A China pôs tanques na rua, encurralando as pessoas. Aqui nós tivemos polícia de alguns governadores batendo no povo, algemando pessoas, e nenhuma entidade de direitos humanos, que obviamente é direitos humanos em relação aos humanos desumanos, né, que eles defendem, bandidos e tal, ninguém se rebelou. Feminismo nenhum defendeu mulheres, para a gente ver toda a hipocrisia disso. Mas o caso é que nós tivemos uma aula agora de Primeira e Segunda Guerra Mundial de movimentos totalitários na prática, para a gente parar, inclusive, não ficar com essas conversinhas de livro, como se o passado tivesse tão distante. Não, nós vivemos nesse momento. E até eu vou abrir um parênteses, é importante você que quiser ter a visão realista das coisas, parar de ficar com intelectualismo, ouvindo A ou B, e você comece a olhar ao seu redor, na rua, diante dos seus olhos, olhar a geração do seu pai, avô, as coisas que você tem vivido, porque a história se repete, não é uma... Pra gente como agora, né? Vivemos aí a Primeira e a Segunda Guerra em termos desse totalitarismo. Mas a primeira o Estado por definição é fascismo. Por isso que libertários rejeitam o Estado. Eles são a favor à livre escolha e ao livre mercado. Quer dizer, se o Estado é aquele que oferece serviços, educação, saúde, melhor seria cada um poder escolher aonde que é, para quem quer contratar, que tipo de serviço quer contratar, e não você ter alguém que faça isso no lugar e que cobre caro por isso, que é inclusive a liberdade. Então é uma coisa para nós analisarmos aí. Agora, segundo passo, o fascismo defendia nada acima ou fora do Estado. Aí a pergunta é a seguinte: quem é que gosta de Estado grande? A esquerda ou a direita? Aliás, a esquerda não cobra a direita de que a direita é minarquista, que é Estado pequeno, não quer chegar às pessoas. Quer dizer, então quem é que cobra o Estado que entre dentro da casa e proíba o pai de dar as palmadinhas no filho quando necessário? É a esquerda ou a direita? Então quem é que quer estatizar, quer tudo público, né? Quer que o Estado engula as empresas? Só não faz isso porque, obviamente, a experiência do Lenin no início da Revolução Russa mostrou que se você estatiza tudo, você perde a capacidade de controlar preços, já dizia o Mises, né? Mas não é só isso. A minha visão, eu sempre prezo muito pelo aspecto emocional, também você mata a alma, a vontade das pessoas de produzirem, de querer inovar, fazer. Então você cria uma letargia social. Então eles vão até um limite, que é você arrancar das pessoas via impostos, né? O marxismo previa isso, você arrancar através dos impostos, você ter o controle. Que no fundo, fascismo é controle. Então é fácil também você perceber o fascismo quando você começa a perceber quem quer mais controle sobre as pessoas, quem quer criar mais regrinha, quem que quer tratar as pessoas mais como bebezinhos que precisam de tutela e de um paizão para que um não faça mal para o outro. Também você percebe quem é o fascista aí, se é a direita ou se é a esquerda. Aí depois você veja... Então é muito fácil, quando a direita começa a privatizar, a sair das coisas, a fechar um monte de ministérios, ONGs,
a esquerda já fica empolvorosa. Então quem é que quer o Estado maior ou menor? Terceiro, o fascismo tinha uma harmonia baseada na força entre trabalhadores e patrões. Ninguém podia ir além do limite estabelecido pelo Estado. E é assim que era o fascismo, né? Então, quer dizer, ele estabeleceu uma linha com certos critérios para o trabalhador. O fascismo defendia uma harmonia falsa. O Estado ele determinou os limites e as regras para cada um e isso tinha que ser seguido, né? Uma coisa engraçada é que os direitos trabalhistas têm origem no fascismo e que tem em Getúlio Vargas aí o representante da CLT. E o que é engraçado, a esquerda adora defender a CLT, os direitos trabalhistas, que tem origem fascista. Pra gente é outra coisa engraçada. Outro passo, extrema esquerda e extrema direita. Extrema esquerda é comunismo, quer dizer, é o controle total de tudo. Extrema direita, que é muito usado. No Brasil, esse termo só é usado porque muita gente ainda... porque foram acostumados a achar que o PSDB era direita, quando na verdade social-democracia, como na Europa, social-democracia é centro-esquerda, não é direita. Então, quando você teve no Brasil o PSDB, que é centro-esquerda, então você tinha, ele é a direita da esquerda, mas não é direita. Aí você, quando vem qualquer um partido com uma proposta de direita, então você já é taxado de extrema direita, porque acha que o PSDB é direita, coisa que não é verdade. E é uma coisa engraçada que também que partidos políticos eles têm uma semântica que precisamos observar. Então, por exemplo, você teve lá o governador em Goiás, que é do DEM, é direita? Como que é? Se a direita prega Estado mínimo, se é um governo que respeite direitos naturais, se ele começa a controlar, a bater, não é direita. Não existe, não pode se definir como direita, mesmo que seja de um partido de direita. Então outra coisa que tem que sair é das definições e passar para observar a realidade. Você começar a definir as coisas pela realidade que você vê, não por conceitos. Então um governo ele pode ser de um partido, está dentro de um partido de direita. Se ele tem políticas de controle de preço, de controle da vida das pessoas, de restrição de liberdade, não é direita. A visão conservadora é de ceticismo, é do governo limitado, poder limitado e o poder na mão do indivíduo. Se isso não se concretiza nas ações de um político, então ele não é de direita. Também a gente precisa observar isso nos fatos, não em rótulos, porque não funciona. O que mais? Pensamento único. Quem é intolerante? Quem acha que tem o monopólio da verdade? Quem é cheio de certeza? Quem é que é assim? A esquerda ou a direita? Agora, quem é cético em relação ao homem, a político, ao governo, que sempre temos que ficar com o pé atrás, sempre temos que cobrar, desconfiarmos? Bom, aqui nós temos algumas definições porque os sinais estão trocados e as pessoas, como disse outro dia no Twitter que eu lia, e as pessoas realmente estão confusas porque aprenderam que na crise da Grande Depressão, que para sobreviver à catástrofe capitalista, os países se organizaram de maneira diferente. Então a Itália usou o método fascista, a Alemanha o nazismo e a União Soviética o comunismo. E na realidade, ali na Grande Depressão, para sair da guerra, essa pandemia mostrou. Diante do medo, os autoritários se aproveitam desse momento para colocar suas manguinhas de fora, para restringir liberdade, para agredir as pessoas inocentes e para fazerem as coisas da forma como eles querem. Nós vivemos agora o fascismo dentro da pandemia. Então foi uma aula para você saber o que é fascismo agora com a pandemia. Inscreva-se no canal, um grande abraço e até a próxima.